Na Bíblia, eu lendo a Bíblia, eu encontrei 3 mulheres que tiveram o seu encontro com Jesus. Quero contar de maneira panorâmica o que aconteceu. A primeira foi uma menina de 12 anos, que a Bíblia conta a história dessa menina, no livro de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 40, a filha de Jairo. Essa menina estava muito doente. O pai dela, desesperado, a gente vai ver aí a partir do versículo 40, procura Jesus e fala para Jesus: Senhor, por favor, me socorre, a minha filha está tremendamente enferma. Jesus então decide ir para a casa de Lázaro, para ir lá e ver a situação daquela garota. A menina estava terrivelmente doente. No caminho, Jesus encontra-se com uma outra mulher, uma mulher que sofria uma enfermidade que lhe trazia muita vergonha. Essa enfermidade ela sofria há anos. A Bíblia conta a história dessa mulher no mesmo capítulo, na sequência aí de Lucas capítulo 8, você vai encontrar no versículo de número 43, que ali havia uma mulher há quase 2 anos, essa mulher vinha sofrendo de hemorragia e gastou tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pôde curá-la. E essa mulher teve o seu encontro com Jesus, ela provocando o encontro com Jesus. Jesus ia passando, aquela mulher falou: esta é a minha chance. Muitas dessas princesas entenderam que esta era a chance delas, e fizeram de tudo para ir nesse encontro, e o Senhor as honrou, e elas foram lá no encontro, e não perderam a chance, estão voltando agora tremendamente transformadas em novas mulheres. Posso ouvir um amém por isso, princesas? Muito bem, irmãos. E aquela mulher, sorrateiramente, uma multidão cercava Jesus, ela teve uma ideia assim, se eu somente tocar na roupa dele, eu serei curada. E aquela mulher trocou de maneira tão rápida, mas de uma maneira muito especial em Jesus, que o próprio Jesus falou: alguém me tocou de maneira diferente. E Jesus sempre percebe a gente quando nós, com o nosso íntimo do nosso coração. Por isso é que muitas princesas, todas as princesas foram tocadas, porque vocês tocaram o coração de Jesus de uma maneira tão especial, que você chamou a atenção de Jesus. E todas as vezes que estamos angustiados, estamos sofrendo qualquer situação vergonhosa, ou qualquer situação de muitas dores, você não tem que ir para uma outra direção, senão como fez essa mulher. Foi no meio da multidão, sorrateiramente, toca nas vestes de Jesus, e Jesus fala: eu senti que saiu o poder de mim. E Jesus começou a perguntar aos discípulos, falou: mas Senhor, um monte de gente aqui, quem é que tocou no Senhor? Muitas vezes nós não vemos quem foi que tocou em Jesus, mas eu quero dizer uma coisa para todos vocês: eles sabem quem tocou nele, amém? Ele falou: alguém tocou em mim. E a mulher constrangida pegou e se revelou: Senhor, fui eu. E Jesus então honra aquela mulher e diz para ela que a fé daquela mulher a curou. Você pode olhar no versículo 48, que a Bíblia diz assim: então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Aí Jesus continuou com o plano original dele. Qual era o plano original dele? Ir lá na casa de Lázaro, porque lá havia uma jovem, havia uma adolescente que estava terrivelmente enferma. No caminho, a galera chegou para Jesus e lhe deu a terrível notícia. Falou para Jesus e falou para Lázaro assim: não incomode mais o mestre, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Gente, diante da morte, a gente desiste, não tem mais jeito. Muitas coisas parece que já morreram na nossa vida e não tem mais jeito. Jesus gera fé no coração de Lázaro e diz assim para Lázaro, no versículo de número 50, Jesus disse isso: não tenha medo, tão somente creia, ela será curada. Posso ouvir um glória a Deus? Ela será curada, Jesus disse. Jesus então foi para aquela casa, chegou lá, encontrou todo mundo chorando ali. Aí Jesus fala para aquele povo: ela não está morta, diz o versículo de número 52. Quando ela fala isso, a gente vê como que a multidão é volúvel. Todos estavam chorando. Quando Jesus fala que ela não estava morta, todos começaram a rir, mas não porque estavam felizes, porque estavam tirando uma espécie de, deixando Jesus, descaracterizando Jesus, rindo de Jesus e não rindo para Jesus.
O gostoso é rir para Jesus. O gostoso é rirmos com Jesus. Mas rir de Jesus, porque parece que a coisa é escandalosa. Aquela multidão toda começou a rir. Eu falei, nossa, como o povo muda logo, né? Estava chorando, de repente está rindo, porque Jesus falou que aquela menina não estava morta. E a Bíblia diz que todos começaram a rir dele. A Bíblia então diz assim, ó, mas todos... a filha de Jairo, a pastora veio aqui, ó, precisava trazer a água que eu não precisava. Tudo isso é o disfarce. Olha o disfarce dela, gostei. Tá bom, pastora Sandra, eu vou beber a água que você trouxe. Olha só o disfarce. A filha de Jairo, diga comigo, Jairo. Diga comigo, valeu, pastora. Em honra à pastora Sandra, eu vou beber a água que ela trouxe. Tudo bem, gente, mas sabe o que a Sandra falou hoje? Citou o Salmo 119, falando que é guarda minhas palavras no teu coração, e ela citando o Salmo 119, 105, que é lâmpada para os meus pés tu és. Eu não levei água para ela, eu mandei um bilhete para ela. Está errado aí, ó. Agora está se vingando. Você que falou para ela, Ludivânia? Nossa. Tá bom então, tá vendo? A vida dá voltas. Eu bebo a água da vida, irmãos, e quem não bebe a água da vida não vê o mundo girar, amém? Já dizia o bêbado convertido. Queridos, aquela mulher, a filha de Jairo, aquela menina, Jesus então, a Bíblia diz que Jesus entra naquela casa e toma a menina pela mão e diz assim para ela, menina, levante-se. Irmãos, aquela garota levantou imediatamente, diga glória a Deus. E Jesus então ordenou que lhe desse de comer a ela. Sabe o que é o comer que simboliza para nós? Nós devemos nos alimentar dessa palavra, nós devemos beber dessa palavra, nós devemos viver essa palavra. Mas Jesus deu alimento para aquela menina e ela então foi restaurada. A terceira mulher que teve um encontro com Jesus, uma mulher não aceita pela sociedade. Jesus foi convidado para jantar, e essa história está em Lucas capítulo de número 7, no versículo de número 36 em diante. Esta mulher estava ali, entrou numa casa onde não foi convidada, na casa de um fariseu, onde Jesus havia sido convidado para jantar, e aquela mulher entra e começa a lavar os pés de Jesus com um perfume muito caro, e enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. É interessante que os religiosos, quando viram aquela coisa escandalosa, eles disseram assim, se este homem fosse profeta, se ele soubesse quem é esta mulher que está tocando nele, que ela é uma pecadora, ele jamais permitiria isso. Eles dizem assim, ó, ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando. Diga, Jesus sabe. Diga com fé, Jesus sabe em quem ele está tocando. Ou quem está tocando nele. Essa mulher decide tocar em Jesus. E Jesus então percebe, irmãos, que muitas vezes as pessoas não conhecem a nossa história, não conhecem por que eu estou nessa angústia, não conhecem por que eu estou nesse estado. Por isso aquela mulher faz um arrobo de adoração, senta aos pés de Jesus, molha os pés dele com um unguento caríssimo, que devia custar muita grana, cerca de 500 dias de trabalho, 500 diárias. E a Bíblia então diz que aquele homem que estava criticando Jesus, foi desafiado a olhar para dentro de si e perceber que com Cristo ele não estava fazendo o que era preciso. Jesus falou, Simão, eu entrei aqui na sua casa e você não me deu uma bacia para lavar os pés, que fazia parte da cultura daquela época. Essa mulher lavou os meus pés e está enxugando os meus pés com seus cabelos. A Bíblia diz que Jesus disse para aquele homem, você nem me cumprimentou, nem me deu nem um beijo, que era o ósculo santo que se cumprimentava naquela época. Essa mulher não para de beijar meus pés. Então Jesus volta para aquela mulher e diz assim, filha, os seus pecados estão perdoados.
Era isso que aquela mulher precisava: ser reconhecida por Cristo, perdoada por Jesus e transformada por Jesus. Não é o caso dessa, irmãos, que muitas mulheres não conseguem nem chegar próximo de Jesus porque não se acha digna. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: o que atrai o Senhor Jesus para a vida de uma pessoa é a quantidade de pecados que ela está vivendo, a vida pecaminosa que ela está vivendo, chama a atenção de Jesus, e Jesus então vem ao nosso encontro e dá chance para todos. Ele não faz acepção de pessoas, não importa em que situação você está. Jesus vai estar sempre, sempre, sempre dando atenção para aqueles que mais querem. E ao terminar, irmãos, a Bíblia diz assim: então Jesus disse a ela, no versículo de número 48, então os seus pecados estão perdoados. Então Jesus disse: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus olha para a mulher de novo e diz: a sua fé te salvou, vá em paz. E eu quero perguntar para vocês, se vocês sabem o que aqueles fariseus não sabiam: quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que perdoa pecados? Levanta sua mão para o alto e aplauda aquele que perdoa pecados. Queridos, eu quero só retificar um erro meu aqui. Na verdade, não é essa mulher que usa de vaso alabastro. A Bíblia diz que ela chegou ali, começou a enxugar os pés de Jesus, tocando em Jesus, e ali ela demonstrou o seu amor por Cristo. É uma outra passagem bíblica que fala que ela estava com um unguento muito, muito caro. Mas essas três mulheres, para a morte, Jesus tem a solução da vida. Para as enfermidades que me envergonham, Jesus tem a honra para me curar. E para a situação em que ninguém aprova a minha vida, Jesus quer transformá-la para que eu me transforme em uma nova criatura e o passado já não faz parte mais da minha vida. E você que já foi transformado por Cristo, se alguém vir acusar você do seu passado, ou se Satanás vir fazer isso, diga que você não mora mais no seu passado. Você mora em Cristo Jesus e você anda para frente em direção da pátria celestial. Amém?